Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, todos vocês estejam bem, de verdade. Vamos à nossa aula de matemática, então? Na aula de hoje, vamos conferir as atividades da aula anterior. Então, com o livro de matemática de vocês na página 182, acompanhem a prof com a correção, onde nós falamos e aprendemos o assunto quantas vezes cabe. O que ele ajuda nós na divisão ou quando precisamos dividir um número. Ele facilita muito, porque o quantas vezes cabe é uma forma de multiplicarmos e ajuda a nos dividir também. Olha que legal! E é assim mesmo, turma. Nós vamos precisar da tabuada para resolver muitos problemas de divisão. Afinal, a multiplicação e a divisão, elas estão juntinhas, elas não se separam. Então, para retomar o nosso assunto da aula anterior, vamos relembrar aqui o problema da Melissa. Ela tinha 39 adesivos e gostaria de colocar 3 em cada página, mas ela não sabia quantas páginas ela iria conseguir completar com esses 39 adesivos. E nós ajudamos ela a descobrir, fazendo o quê? Descobrindo ou fazendo o cálculo, tentando descobrir quantas vezes o número 3 cabe dentro do número 39? Ou seja, quantas vezes nós conseguimos obter o número 3 em 39 unidades? E assim chegamos à conclusão que nós podemos dividir. 39 dividido em grupos de 3, ou de 3 em 3, chegamos ao resultado de 13, ou seja, que ela iria conseguir decorar 13 páginas com 39 adesivos. Conferindo então as atividades que vocês iriam realizar na aula anterior, vamos lá. A número 1. A Luciana tem uma coleção com 15 borrachas e quer colocá-las em saquinhos com 3 borrachas cada um. Na letra A, de quantos saquinhos a Luciana vai precisar? Como que vocês resolveram a questão? Vocês fizeram assim como a prof irá fazer? Vou dividir então as borrachas de 3 em 3 para verificar quantos saquinhos ela irá precisar. Então, vamos lá. Um saquinho aqui, um aqui, um saquinho aqui, um aqui e mais um aqui. Então, eu descobri que ela irá precisar de 1, 2, 3, 4, 5 saquinhos se ela for colocar as borrachas de 3 em 3. Correto? Vamos verificar se acertamos? Ótimo, de 5 saquinhos. Mas na letra B, a pergunta é, e se fossem saquinhos com 4 borrachas? Se fossem saquinhos com 4 borrachas, bastaria nós agrupar eles, ou elas, né, as borrachas, de 4 em 4. Então, nós temos aqui um saquinho, aqui mais um saquinho, e aqui mais um saquinho. Ou seja, ela iria precisar de 1, 2, 3 saquinhos e sobrariam 3 borrachas que ficariam de fora, pois não completaria 4, ok? E é essa a resposta correta também. De 3 saquinhos ela iria precisar, mas sobrariam 3. A número 2, marque com um X apenas a afirmação verdadeira. Vamos ver então. Já sabemos que a verdadeira é a alternativa de cima, a primeira alternativa, porque ela diz o seguinte, que em 28 unidades cabem 7 grupos de 4 unidades. Mas como verificar se essa afirmação é verdadeira mesmo? Basta fazermos a multiplicação. 7 grupos de 4 unidades é quanto? 7 vezes o 4 é 28. Então, ela está correta. E por que a outra está errada? Em 56 unidades cabem 9 grupos de 7 unidades. Por que 9 grupos de 7 unidades, ou multiplicando 9 vezes o número 7, eu vou chegar ao resultado de 63. E não é esse total que o livro apresenta para nós. Então, por isso, a primeira alternativa é a alternativa correta, ok? Acertaram? Espero que sim. Vamos para o problema da mãe da Silvia.
e da Silvia, né? A mãe dela, então, fez 30 pulseiras para vender. A Silvia vai ajudá-la a embalar as pulseiras. Ela tem embalagens para 2 ou 2 pulseiras, 3, 5 ou 10. Letra A. Se a Silvia embalar as pulseiras de 2 em 2, de quantas embalagens ela precisará? Como que nós podemos resolver esse problema? Vamos colocar aqui no quadro 30 pulseiras, que é o que ela tem para embalar, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Colocamos, então, na nossa lousa 30 pulseiras. E para iniciar, então, nós vamos agrupar ou vamos ajudar a Silvia distribuindo 2 pulseiras em cada caixinha. Vamos verificar quantas caixinhas ela irá precisar para agrupar de 2 em 2, então. 1 caixinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descobrimos, então, que aqui ela irá precisar de 15 embalagens. Então, vocês irão escrever aqui 15 embalagens, ok? Na letra B, e se ela embalar as pulseiras de 3 em 3? Quantas embalagens serão necessárias? Agora, nós vamos voltar aqui um pouquinho e vamos embalar, então, de 3 em 3 para ajudar a Silvia a verificar quantas embalagens ela irá precisar. Então, agora de 3 em 3, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito! Ajudamos ela a descobrir. Aqui, então, na letra B, se ela agrupar de 3 em 3, ela irá precisar de 10 embalagens. Mas ela resolveu também fazer caixas com 5 pulseiras, ou seja, agrupá-las de 5 em 5. Vamos verificar quantas embalagens, então, ela irá precisar. Agora, de 5 em 5. Então, vamos lá. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. E aqui, mais uma embalagem, certo? Então, vamos contar quantas ela irá precisar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, se ela embalar de 5 em 5, ela vai precisar de 6 embalagens. Mas, e se a Silvia escolheu, se a escolha da Silvia, foi por uma embalagem para 10 pulseiras, ela precisará de quantas embalagens? Nem precisaríamos fazer dessa forma como nós estamos fazendo, né? Porque acho que vocês já sabem a resposta aí de cor e salteado. Mas vamos fazer para ter certeza da nossa resposta. Então, agora é de 10 em 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou. 2, 4, 6, 8, 10. Vou pegar 2 daqui para colocar nessa caixinha aqui, então. Ficou uma caixinha estranha, né? E por último, nós temos o que sobrou, que é mais 10 pulseiras. Então, ela vai precisar de 1, 2, 3. Essa daqui é uma também. Ou seja, ela irá precisar, para dividir de 10 em 10, 30 pulseiras, 3 caixinhas. Ok? Vocês conseguiram identificar qual foi a estratégia que a prof utilizou? Eu distribuí, como ela fez aqui, e depois organizei, agrupei as pulseiras para verificar de quantas caixinhas ela iria precisar. O desafio da abertura. Quantos
pontos vale uma garrafa PET na máquina que Melissa está usando na abertura? Vocês descobriram que é 10 pontos? Ótimo! Quantas garrafas PET ela precisa colocar na máquina para trocar por uma bola? Se vocês voltaram lá na imagem de abertura, vocês conseguiram perceber que há uma troca, certo? Aqui transforme a sua lata ou garrafa PET em pontos. Então, 500 pontos daria uma bola. Mas a cada uma garrafa PET equivaleria a 10 pontos. Então, nós teríamos que verificar quantas vezes o número 10 cabe dentro do número 500, que é o total de pontos que precisaria ter. Talvez vocês encontraram outras formas diferentes, mas o 10 cabe 50 vezes dentro do número 500. Portanto, ela precisaria, então, de 50 garrafas PETs para trocar por uma bola, ok? A correção, gente, das fichas, dos adesivos, da ficha 39, a 1, a 2 e a 3, que a prof pediu para vocês realizarem, está no slide, ok? Basta vocês conferirem lá se vocês acertaram. Muito bem, continuamos então. Hoje a prof vai pedir para vocês responderem as atividades do compreender informações, que faz vocês refletirem, pensar e interpretar mais alguns, pictogramas, que é onde nós já aprendemos sobre esse assunto. Ok? Vou deixar vocês lerem sozinhos e descobrirem a resposta sozinhos também, porque na próxima aula nós conferimos a resposta correta. Ok, turma? Perfeito. Então, o nosso próximo tema, o tema 2, é estratégias de cálculo. Nós vamos agora aprender estratégias de dividir, como dividir. E a primeira estratégia se encaixa com o nosso último assunto, que é a divisão por estimativas. E como nós fizemos, ou como nós podemos pensar na realização da divisão por estimativa. É importante vocês saberem, turma, que quando nós dividimos um número, nós estamos dividindo ele em parcelas. Por exemplo, eu tenho R$100 e eu quero dividir ele em 2 parcelas. Eu vou dividir essa parcela, ou esse total, que é R$100, ao meio, certo? Porque dividir em 2 partes é dividir um número ao meio. Então, quando nós dividimos um número, nós dividimos em parcelas, ok? Só que agora, então, nós iríamos começar uma forma de dividir os números em parcelas, ou a divisão normal, com o cálculo mental. E para isso, vocês precisarão raciocinar, pensando de uma forma estimada, não precisa ser exata, por isso o cálculo diz que é divisão por estimativa, e aonde nós vamos utilizar a multiplicação também, tá? Então, vamos lá. O Caio e a Melissa encontraram o resultado da divisão de 96 por 6, fazendo estimativas. Observe os cálculos e, em seguida, complete. Olha o cálculo do Caio. Ele pensou, quantos 6 cabem em 96? Estimei que coubessem 10. 10 vezes o número 6 é igual a 60. Mas ainda faltam 36 para dividir por 6. Então, aqui está o cálculo que ele está pensando, ó. Ele queria saber quantos 6 cabiam em 96. Ele estimou que caberiam 10. Como ele estimou, ele vai multiplicar 10 vezes o número 6, o resultado foi 60, mas ainda não dividiu o valor total que ele tinha para dividir, que era 96. Então, agora ele fez o quê? Diminuiu 96 menos o 60 e ainda sobrou 36. E aí, continua o raciocínio do Caio. Agora, quantos 6 cabem em 36? Ó, 36, 6.
Quantos 6 cabem em 36? Com certeza, 6 vezes, pois 6 vezes o 6 é igual a 36. Então, o resultado da divisão é 10 mais 6, 16. Olha só que interessante. Então, aqui está o cálculo pronto e eu vou repetir os passos que ele pensou para vocês aqui, mostrando como que funciona, tá? Então, ele tinha 96 e ele queria saber quantos números 6 caberiam em 96. Ele estimou que 10 vezes o número 6, ou seja, o 6 caberia 10 vezes. Então, ele multiplicou 6 vezes o 10 e deu igual a 60. Diminuiu, porque ainda não chegou ao número total que ele tinha para dividir, e sobrou 36. Agora, mais um raciocínio. Quantos números 6 cabem em 36? Ah, ele sabe que na tabuada do 6, 6 vezes o número 6 é 36. Então, 36 menos 36, 0. Aqui acabou o cálculo dele. Não tem mais números para dividir ou para verificar quantas vezes cabe. Então, agora ele vai somar os números que ele encontrou aqui, quantas vezes o número 6 caberia dentro do número que ele estava dividindo, que foi o 10 e o 6. Então, somando 10 mais 6 é igual a 16. Os dois cálculos têm como resultado 16. Por quê? Porque a Melissa, ela estimou um outro valor. Ela não estimou 10 aqui como estimou o Caio. Ela imaginou que dentro do 96 caberia 12 vezes o número 6. Então, ela multiplicou 12 vezes o 6, deu igual a 72. Só que também ainda não chegou ao número 96. Ainda faltaram 24 números, ou seja, aliás, 24 unidades, certo? O 6 vezes o 12 não cobriu o número totalmente de 96, então ainda faltaram números. O que ela fez? Procurou na multiplicação do 6, na tabuada do 6, um número que multiplicado por ele chegasse próximo ao 24. Ou quantas vezes o número 6 caberia dentro do 24. E ela descobriu que 6 vezes o número 4 é igual a 24, ou o 4 vezes o número 6 é igual a 24. Então, o resultado dessa divisão é 12 mais 4 foi igual a 16. Vou repetir para vocês, então, o que ela fez. Ela queria saber quantos 6 caberiam em 96. Ela estimou que 12 número 6 caberiam em 96. Então, ela multiplicou 6 vezes o 12. Deu 72. Não cobriu totalmente o número que ela estava dividindo. Sobraram ainda 24. Então, ela ainda continuaria o cálculo dela. Quantas vezes o número 6 caberia dentro do 24? E ela descobriu que 4 vezes, porque 4 vezes o número 6 é exatamente 24. Então, diminuindo 24 menos 24, igual a 0. Aí, ela somou os números aqui que ela multiplicou para verificar quantas vezes cabiam. E deu o total de 16. Ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um outro cálculo que nós podemos fazer, que também vai trazer o passo a passo para vocês, e vocês vão poder olhar, rever. Quando vocês tentarem fazerem sozinhos, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer, depois olha o que a prof fez, repete os passos, que essa divisão, gente, é uma questão de prática, você precisa praticar muito e você precisa entender os passos. Ele é como se fosse um texto instrucional. Você precisa saber o passo a passo. Sobre o passo a passo e como resolver, vá embora, tá? Então, nós vamos dividir aqui o número 24. 24 dividido para 2. Vamos começar com um número menor. Nós precisamos fazer esse cálculo com estimativas, tá? Então, nós vamos estimar.
Quantas vezes vocês acham que o número 24, aliás, que o número 2 cabe dentro do número 24? Vamos começar por 10. É importante que vocês sempre estimem uma dezena inteira, tá? Então, a prof vai fazer assim, eu vou colocar o sinal de multiplicação aqui para vocês verem de onde vem os resultados que eu vou colocar aqui embaixo da chave da divisão, tá? Então, vamos estimar. Quantas vezes o número 2 cabe dentro do 24? 2 vezes? Não, muito pouco. 8 vezes? 2 vezes o 8 é 16. Não chega próximo. Tem número mais próximo, não tem? Vamos continuar então. O 10, vamos pegar uma unidade, uma dezena inteira para a estimativa que vai ficar mais fácil. 2 vezes o 10. Quanto que é 2 vezes 10, turma? 2 vezes 10 é igual a 20, certo? Então, esse resultado que eu tenho aqui, que eu cheguei a essa multiplicação, eu vou colocar aqui, porque ainda não chegou no 24. Então, 2 vezes 10 é igual a 20. Agora, como não cheguei ao número 24 exato, eu vou diminuir para ver quanto ainda falta para mim dividir. 4 menos 0 é 4. 2 menos 2 é 0. Ok, ainda tenho o 4 para verificar quantas vezes o número 2 cabe dentro do número 4. Quantas vezes, gente, o número 2 cabe dentro do 4? 2 vezes quanto? Na multiplicação, ou na tabuada do 2, é 4. 2 vezes o número 2. 2 vezes 2 é 4. Então, eu sei que 2 vezes 2 é 4. E aí, eu vou diminuir para ter certeza que eu não tenho mais nada para mim dividir aqui ou verificar quantas vezes cabe um número dentro do outro. 4 menos 4, 0. 0 menos nada, 0. Mas e agora, prof? Como é que eu faço para descobrir qual é o resultado e quantas vezes o número 2 cabe dentro do 24? Agora, nós vamos somar os quocientes, que nós chamamos na divisão, esses números que a gente encontrou aqui. 10 mais 2 é igual a 12. Então, eu sei que o número 2 cabe 12 vezes dentro do número 24, ok? Vocês poderiam também começar a estimativa como começou a Melissa, com o número 12. Porque quando vocês fossem multiplicar 2 vezes o 12, iria chegar ao resultado exato de 24. Então, vocês não precisariam fazer todo esse cálculo aqui. Já saberiam de cara que o número 2 cabe 12 vezes dentro do 24. Ok? Vou dar mais um exemplo, então, para vocês conseguirem realizar sozinhos. Vamos pegar um número um pouquinho maior agora, então. Vamos voltar aqui. Voltando, vamos lá. Ok, então agora nós vamos pegar o número 84 dividido para 4. Ou seja, nós vamos dividir 84 balas entre 4 crianças, ou também nós poderíamos fazer a pergunta: quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 84? Nós vamos dividir ele em parcelas para depois conseguirmos descobrir o que nós estamos procurando, certo? Como nós estamos fazendo cálculo por estimativa, nós vamos começar com uma dezena inteira. Nós podemos estimar que o 4 cabe 10 vezes. 10 vezes 4, pode ser? Vamos começar, então, com uma unidade, com uma dezena 10. Então, nós estimamos que o 4 caiba 10 vezes dentro do 84. Então, eu vou lá na minha multiplicação e vou verificar quanto que é 4 vezes 10. 4 vezes 10 é 40. Então, o 40, que é o resultado dessa multiplicação que eu fiz aqui, eu vou colocar aqui.
tá? 40. 4 vezes 10, 40. Agora eu vou diminuir para verificar quanto eu ainda tenho para dividir. 4 menos 0, 4. 8 menos 4, 4. Eu ainda tenho, então, 44 para descobrir quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 44. Posso continuar com uma estimativa? Sim, eu posso colocar que ele cabe mais 10 vezes. Então, eu vou colocar aqui de novo, 10 vezes. E 4 vezes o número 10 é 40, porque eu já descobri. 4 vezes 10, 40 de novo. Então, vou diminuir. 4 menos 0, 4. E 4 menos 4, 0. Sobrou ainda para mim 4. E eu preciso fazer aquela perguntinha novamente. Quantas vezes o número 4 cabe dentro do 4? Uma vez, porque 4 vezes o número 1 é 4. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 1, ó, a multiplicação. Gente, sempre vai aqui. Ó, a prof fez 4 vezes 10, 40. Diminui o que sobrou. 4 vezes 10, 40. Diminui, sobrou 4. Agora, 4 vezes 1 e o resultado eu coloco aqui. 4 vezes 1, 4. Então, 4 menos 4, 0. E 0 menos 0, 0. Certo? O 0 ficou um pouquinho mais para lá, mas ele é embaixo da unidade, tá? Assim como na multiplicação. Então, aqui, zerou. Perfeito. Então, agora eu vou somar os números das multiplicações que eu estimei, para verificar, então, qual é esse resultado. 10 mais 10, 20. Mais 1, 21. Então, esse é o meu resultado. Eu descobri que, para chegar ao número 84, o número 4 vai precisar ser repetido 21 vezes. Ou seja, 21 vezes o número 4 será 84. Ok? É um pouquinho mais difícil, turma, mas vocês conseguem, eu tenho certeza disso. Olhem de novo, sigam o passo a passo e se vocês tiverem dúvidas, perguntem, tá? Perguntem para a prof, perguntem na aula online, a prof vai ajudar vocês com certeza. E todos vocês conseguirão realizar os cálculos bem tranquilo, tá? Então, agora eu vou deixar vocês resolverem a número 1, a 2 e a 3, onde vocês terão que fazer estimativas, como nós fizemos, para encontrar o resultado de cada divisão. Aqui vocês irão montar os cálculos da forma que a prof colocou lá. Então, vocês vão colocar 96 dividido para 4. Aliás, é 76, né? 76 dividido para 4. Vocês irão trocar esse sinal de divisão por esse para fazer o cálculo na vertical, ok? Então, façam mãos à obra, pensamento positivo aí que todo mundo vai conseguir, utilizem a multiplicação, lembram que a prof falou que é muito importante, tá bom? E vão nessa estratégia de quantas vezes um número cabe dentro do outro, ok, turma? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula.